Péricles, uma figura monumental na história da Grécia Antiga, ergue-se como o principal arquiteto da Era de Ouro de Atenas. Sua liderança não apenas embelezou a cidade com maravilhas arquitetônicas, mas também aprofundou as raízes de sua democracia nascente. Nascido por volta de 495 a.C., em uma das famílias mais ricas e influentes de Atenas, os Alcmeônidas, seu destino parecia predestinado à grandeza. Sua linhagem nobre, no entanto, não o impediu de se tornar o maior defensor do povo comum, o demos. Desde jovem, Péricles recebeu uma educação primorosa, tendo sido aluno de filósofos como Anaxágoras, que moldou sua mente com racionalismo e ceticismo. Essa educação o ensinou a manter a calma em meio à crise e a basear suas decisões na lógica e não na superstição. Sua carreira política decolou na década de 460 a.C. quando ele se alinhou com a facção democrática liderada por Efialtes. Juntos, eles trabalharam para diminuir o poder do Areópago, um conselho de ex-arcontes aristocráticos que representava o antigo poder oligárquico. Após o assassinato de Efialtes em 461 a.C., Péricles emergiu como o líder indiscutível do Partido Democrático. Por quase 30 anos, ele foi eleito strategos, ou general, ano após ano, um testemunho de sua popularidade e da confiança que o povo depositava nele. Péricles era um orador magistral, cuja eloquência podia mover a alma da Assembleia Ateniense. Tucídides, o historiador, o descreveu como o primeiro cidadão de Atenas, capaz de guiar a multidão sem ser controlado por ela. Sua visão era transformar Atenas não apenas na cidade mais poderosa, mas também na mais culturalmente avançada do mundo helênico. Uma de suas reformas mais radicais foi a introdução do pagamento para os cidadãos que serviam como jurados nos tribunais. Isso permitiu que os cidadãos mais pobres, que antes não podiam se dar ao luxo de abandonar o trabalho, participassem ativamente da vida cívica. Ele estendeu esse pagamento a outros cargos públicos e ao serviço militar, fortalecendo a democracia ao torná-la acessível a todos, não apenas aos ricos. Outra medida controversa foi a Lei da Cidadania, de 451 a.C., que restringia a cidadania ateniense àqueles cujos pais fossem ambos atenienses. Embora pareça excludente hoje, na época, a intenção era limitar o número de cidadãos para proteger os benefícios da democracia ateniense. Sob a liderança de Péricles, a Liga de Delos, uma aliança defensiva contra a Pérsia, foi gradualmente transformada em um império ateniense. O tesouro da Liga foi transferido de Delos para Atenas em 454 a.C. Um movimento simbólico e prático de poder. Péricles argumentou que, como Atenas garantia a segurança do Egeu, os fundos da Liga poderiam ser usados para reconstruir a cidade. Essa decisão financiou o ambicioso programa de construção que definiria sua era. O projeto central era a reconstrução da Acrópole, que havia sido destruída pelos persas em 480 a.C. Péricles queria que a nova Acrópole fosse um monumento duradouro à glória de Atenas e à sua deusa padroeira, Atena. A joia da coroa deste programa foi o Partenon, o templo dedicado a Atena Partenos, Atena, a Virgem. Isto é, a Virgem. Construído entre 447 e 438 a.C., o Partenon é considerado o auge da arquitetura dórica. Péricles encarregou os melhores arquitetos, Ictino e Calícrates, e o mestre escultor Fídias para supervisionar o projeto. Fídias criou a colossal estátua Criselefantina, ouro e marfim,
de Atena Partenos, que ficava dentro do templo. A estátua segurava uma imagem de Nike, Vitória, em sua mão, simbolizando o sucesso de Atenas. E os frisos e frontões do Partenon retratavam cenas da mitologia grega e da vida ateniense, como a grande procissão panatenaica. Outra obra-prima na Acrópole foi o Propileu, o monumental portão de entrada projetado por Mnesicles. Mnesicles. O Erecteion, um templo complexo e elegante, foi construído para abrigar antigos cultos e apresentava o famoso pórtico das Cariátides. As Cariátides, estátuas de donzelas que funcionavam como colunas, são um exemplo requintado da arte jônica. O pequeno e delicado templo de Atena Nike, Atena da Vitória, guardava a entrada da Acrópole, celebrando as vitórias militares de Atenas. Esses projetos de construção não eram apenas para a beleza. Eles criaram empregos para milhares de atenienses. Artesãos, trabalhadores, pedreiros e escultores encontraram trabalho estável, impulsionando a economia da cidade. A era de Péricles também foi uma época de florescimento cultural sem precedentes. Péricles era amigo e patrono de muitos dos maiores pensadores e artistas de seu tempo. Os grandes dramaturgos trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, produziram suas obras-primas nos teatros de Atenas. O comediógrafo Aristófanes satirizava a política e os políticos, incluindo o próprio Péricles, com uma liberdade de expressão notável. Os historiadores Heródoto, o pai da história, e Tucídides, que narrou a Guerra do Peloponeso, estabeleceram os fundamentos da historiografia ocidental. A filosofia floresceu com Sócrates vagando pelas ruas de Atenas, questionando tudo e todos em sua busca pela verdade. Péricles famosamente chamou Atenas de a escola da Hélade, Grécia, um centro de aprendizado e cultura para todo o mundo grego. No entanto, a hegemonia ateniense e sua crescente arrogância geraram ressentimento entre outras cidades-estado gregas. A rivalidade com a oligárquica e militarista Esparta tornou-se cada vez mais tensa. A Guerra do Peloponeso, o conflito cataclísmico entre Atenas e Esparta e seus respectivos aliados, eclodiu em 431 A.C. A estratégia de Péricles era evitar uma batalha terrestre em grande escala contra o superior exército espartano. Ele confiou na supremacia naval de Atenas para atacar a costa do Peloponeso e garantir o suprimento de grãos para a cidade através do porto do Pireu. A população rural da Ática foi evacuada para dentro das longas muralhas, que conectavam Atenas ao seu porto. Essa superlotação, no entanto, provou ser desastrosa. Em 430 A.C., uma praga terrível, possivelmente febre tifoide, eclodiu na cidade sitiada. A praga devastou a população, matando talvez um terço dos habitantes de Atenas. Péricles viu seus dois filhos legítimos, Antipo e Páralo, e sua irmã sucumbirem à doença. Sua dor pessoal foi imensa, abalando o líder que sempre parecera estar acima das paixões humanas. Apesar de sua perda e da catástrofe que se abateu sobre sua cidade, Péricles fez seu famoso discurso fúnebre em homenagem aos primeiros mortos da guerra. Nesse discurso, conforme registrado por Tucídides, ele elogiou a singularidade de Atenas, sua democracia, sua liberdade e seu espírito vibrante. É uma das defesas mais poderosas e eloquentes da democracia já escritas. No final, o próprio Péricles contraiu a praga. Ele morreu em 429 A.C. Deixando Atenas sem seu líder mais capaz em meio a uma guerra brutal e uma epidemia mortal. Seus oponentes políticos, que ele havia mantido sob controle por tanto tempo, rapidamente mergulharam a cidade em políticas mais arriscadas e demagógicas. A morte de Péricles é frequentemente vista como o começo do fim para a Atenas imperial. O legado de Péricles, no entanto, é complexo
e duradouro. Ele foi o campeão da democracia radical, dando poder real aos cidadãos comuns. Ele presidiu a criação de algumas das mais magníficas obras de arte e arquitetura que o mundo já viu. Seu nome é sinônimo do auge da civilização ateniense. No entanto, ele também foi um imperialista que usou a força para subjugar outros gregos e financiou a glória de Atenas com o tributo de seus aliados. Sua estratégia na Guerra do Peloponeso, embora lógica, levou diretamente ao desastre da praga. A questão permanece: Péricles foi o maior líder de Atenas ou o arquiteto de sua eventual ruína? Talvez ele tenha sido ambos, uma personificação das glórias e contradições da própria Atenas. Sua influência reverbera através do século, um lembrete do que a liderança visionária pode construir. E também um aviso sobre os perigos da arrogância e do poder imperial. A Atenas de Péricles pode ter desaparecido, mas seu ideal de uma cidade de beleza, cultura e democracia continua a inspirar o mundo. Ele solidificou a ideia de que o Estado tem a responsabilidade de promover a cultura e o bem-estar de seus cidadãos. A Acrópole, mesmo em ruínas, permanece como um testemunho silencioso de sua ambição e de seu gosto impecável. Péricles demonstrou que a política poderia ser uma força para a criação artística e o avanço intelectual. Sua parceria com Aspásia de Mileto, uma mulher brilhante e culta, também desafiou as convenções sociais da época. Aspásia era sua companheira e conselheira, cuja inteligência Péricles valorizava abertamente, para o escândalo de muitos. A relação deles simbolizava a abertura intelectual da era, mesmo que a sociedade em geral permanecesse profundamente patriarcal. A estratégia das longas muralhas foi uma aposta calculada que dependia da disciplina contínua dos cidadãos. Quando a praga quebrou essa disciplina com pânico e desespero, a estratégia de Péricles desmoronou. Ele foi acusado por seus inimigos de desperdiçar dinheiro público em embelezamentos como o Partenon. Péricles respondeu, oferecendo-se para pagar por todo o projeto com sua própria fortuna, desde que seu nome fosse inscrito nas obras. A multidão, percebendo que a glória seria deles, e não apenas de Péricles, gritou para que ele usasse os fundos públicos como quisesse. Esse episódio revela sua maestria em psicologia de massas e sua profunda compreensão do orgulho ateniense. A Era de Ouro foi, em essência, uma anomalia histórica, um breve período de 50 anos em que as condições perfeitas convergiram. Liderança visionária, riqueza imperial, talento artístico e um espírito democrático se uniram de uma forma nunca antes vista. Péricles não criou essas condições sozinho, mas foi o catalisador que as uniu e lhes deu propósito. Sua habilidade de equilibrar o idealismo democrático com o pragmatismo imperial foi a chave de seu sucesso. Ele entendia que para a democracia sobreviver e florescer, Atenas precisava ser forte e temida. A Guerra do Peloponeso foi o teste final de sua visão, um teste que, em última análise, Atenas falharia após sua morte. Sem sua mão firme no leme, a nau do Estado ateniense foi jogada de um extremo ao outro por líderes menores. A expedição siciliana, uma aposta militar desastrosa, foi o tipo de excesso que Péricles sempre advertiu contra. Ainda assim, ao olharmos para trás, é a luz da era de Péricles, e não a escuridão de sua queda, que mais cativa a imaginação. É a promessa de uma sociedade que valoriza a beleza, a razão e a participação cívica acima de tudo. Péricles, o homem, pode ter tido falhas, mas Péricles, o símbolo, representa uma das mais altas aspirações da civilização ocidental. Sua era foi um farol, provando que uma cidade poderia ser simultaneamente uma potência militar, um centro cultural e uma democracia vibrante. A confiança que ele inspirava era tal que os atenienses estavam dispostos a abandonar suas casas e terras pela segurança de suas muralhas. Ele personificou a autoconfiança e a ambição de Atenas em seu auge.
O programa de construção também serviu como uma forma de propaganda, exibindo a riqueza e o poder de Atenas para todos os visitantes. Cada templo, cada estátua era uma declaração de que Atenas era o centro do universo civilizado. Apesar de sua origem aristocrática, ele desmantelou sistematicamente os privilégios da elite. Seu objetivo era uma meritocracia onde o talento, e não o nascimento, determinava o avanço de um homem. A oratória de Péricles era descrita como trovão e relâmpago, tamanha era sua força. Ele raramente falava em público, preservando sua aura e garantindo que, quando falasse, todos ouvissem com a máxima atenção. Sua calma lendária, mesmo quando confrontado com ataques pessoais, era uma ferramenta política poderosa. A Guerra do Peloponeso pode ser vista como o confronto inevitável entre duas ideologias irreconciliáveis: a democracia imperial de Atenas e a oligarquia agrária de Esparta. Péricles acreditava que o tempo estava do lado de Atenas, que a riqueza e os recursos do império superariam a força terrestre de Esparta. Ele não previu a praga, o fator S, que destruiu seus cálculos cuidadosos. A morte de seus filhos o humanizou aos olhos do povo, que viu seu líder sofrer como qualquer outro cidadão. Disse que ele só chorou em público quando colocou a coroa de flores fúnebre na cabeça de seu último filho, Páralo. O discurso fúnebre não foi apenas um elogio aos mortos, mas uma reafirmação dos valores pelos quais Atenas estava lutando. Ele lembrou aos atenienses que eles eram únicos, uma cidade onde a discussão pública não era um obstáculo para a ação, mas um prelúdio indispensável para ela. A beleza da cidade, para Péricles, não era um luxo, mas uma parte essencial da identidade e educação cívica ateniense. Viver em Atenas era, em si, uma forma de educação no que era bom, belo e justo. Os críticos de Péricles o viam como um tirano disfarçado, um novo Pisístrato que governava com o consentimento da multidão que ele manipulava. No entanto, ao contrário de um tirano, ele estava sujeito a escrutínio. Podia ser deposto e teve que prestar contas de suas ações anualmente. Sua liderança foi baseada na persuasão, não na coerção. A transformação da Liga de Delos em império foi um ato de realpolitik brutal, mas talvez necessário para a sobrevivência de Atenas. Sem os recursos do império, a democracia radical e o programa de construção teriam sido financeiramente impossíveis. Péricles apostou tudo na ideia de que a superioridade cultural e moral de Atenas justificava sua dominação política. Foi uma aposta gloriosa, mas perigosa, que definiu o curso da história ocidental. A paz de Péricles no Egeu foi mantida pela intimidação da frota ateniense. A cidade tornou-se um centro de comércio e riqueza, atraindo mercadorias e pessoas de todo o mundo conhecido. A coruja de Atena, símbolo de sabedoria, tornou-se a moeda internacional do mundo grego, um testemunho do poder econômico de Atenas. Apesar de toda a sua grandeza, a Atenas de Péricles ainda era uma sociedade escravista, e a democracia era limitada a uma minoria de homens adultos. As mulheres, com poucas exceções como Aspásia, eram excluídas da vida pública e confinadas ao lar. Essa contradição está no cerne da glória e da tragédia de Atenas. Péricles, como produto de seu tempo, provavelmente não via isso como uma má contradição. Sua visão de democracia, embora revolucionária para a época, era limitada pelos preconceitos de sua era. O Partenon foi construído com uma precisão matemática incrível, incorporando sutis refinamentos ópticos. As colunas incham ligeiramente no meio, ênfase, para parecerem retas à distância, um truque para enganar o olho humano. Essa atenção ao detalhe reflete a mentalidade racional e a busca pela perfeição que caracterizaram a era de Péricles. A influência de Péricles foi tão profunda que a era é frequentemente chamada simplesmente de século de Péricles. Ele deixou um padrão pelo qual os líderes subsequentes seriam julgados, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos.
Sua história é um lembrete de que indivíduos podem, de fato, moldar o curso da história. Mas também nos ensina que mesmo os maiores líderes são vulneráveis às forças imprevisíveis do destino, como a guerra e a doença. E a Atenas dourada de Péricles foi um momento fugaz de brilho intenso na longa noite da história humana. Um momento que, apesar de sua brevidade, mudou o mundo para sempre.